Semana começa em Santa Catarina com nova superlotação de leitos de UTI nos hospitais públicos. Polícia resgata jovem paraguaia vítima de tráfico internacional de pessoas em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Justiça Eleitoral em Santa Catarina intensifica a fiscalização para combater a disseminação de notícias falsas neste ano de eleição. No esporte, destaque para a vitória de Charles Leclerc no Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 com transmissão exclusiva da Band. E na Série A do Brasileiro, o Avaí é goleado fora de casa pelo Bragantino e termina a rodada próximo da zona do rebaixamento. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. A semana começou aqui em Santa Catarina com a superlotação dos leitos de UTI. A falta de leitos adulto, pediátrico e neonatal complica o atendimento nos hospitais. Confira agora com a repórter Júlia Matos. As filas de espera não são novidade para quem procura a rede de saúde pública aqui em Santa Catarina. A lotação das emergências e a quase total ocupação dos leitos de UTI fizeram com que, em junho desse ano, o governo do estado decretasse situação de emergência. No Hospital Infantil Joana de Gusmão, muitas famílias passam pela triagem e esperam cerca de 3 horas para receber atendimento. É o caso do João, que veio acompanhado da mãe. Tá bem cheio mesmo. São 3 horas para esperar. Aí falaram que a gente tem que esperar aqui fora. Pacientes que não quiseram gravar entrevista reclamam dos poucos médicos do hospital. Um deles observa a falta de leitos. Nesse contexto, muitas crianças são medicadas e enviadas para casa, aconselhadas a voltar caso haja piora no quadro de saúde. Já no hospital universitário, também na capital, a situação das emergências se repete. Everaldo acompanha a esposa e reclama da demora do atendimento. 3 horas, 4 horas aguardando. É um descaso, para mim isso aí é um descaso, uma morosidade. Foi ali conversar com o atendente, ele disse que não é normal isso. Ele mesmo disse que não é normal. É um absurdo isso aí, né? Em Santa Catarina, a ocupação nas unidades de terapia intensiva ultrapassa 97%. Hoje, aqui no estado, 16 pessoas estão em fila de espera por vagas de UTI. Metade delas são crianças. O painel de leitos de UTI do SUS mostra que a ocupação dos leitos para adultos está em 96,97%, com 24 leitos disponíveis. Já os leitos destinados a pacientes pediátricos estão com 98,8% de ocupação. São apenas 5 vagas disponíveis. Nos leitos neonatais, a ocupação é de 98,97%, com 2 vagas disponíveis. Em nota, o Hospital Universitário informou que possui 14 leitos destinados a adultos e 8 neonatais. Todos estão ocupados. A Secretaria Estadual de Saúde informou também por nota que planeja ações emergenciais voltadas ao apoio da rede de saúde pública. A Grande Florianópolis e a região carbonífera seriam a prioridade, uma vez que possuem maior quantidade de atendimentos. A Secretaria também alertou que a maior procura pelos centros de saúde está relacionada à baixa cobertura vacinal de doenças como a gripe. As últimas ações do poder público foram a autorização de novas contratações em caráter de urgência e a transferência de profissionais, equipamentos, insumos e medicamentos para os locais mais procurados pela população. A Polícia Civil apreendeu drogas em 2 ocorrências distintas, uma na Grande Florianópolis e outra no norte do estado. Na manhã desta segunda-feira, agentes da Divisão de Investigação Criminal de São José cumpriram 6 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão temporária, expedidos pela Justiça nas cidades de Florianópolis, São José e Palhoça. Os policiais investigavam um roubo ocorrido no dia 7 de junho, no bairro Fazenda Santo Antônio, em São José. Em Palhoça foram apreendidos 40 quilos de maconha. 2 pessoas foram presas. Foi em uma residência no bairro Parque Guarani. Após receberem denúncias, os policiais localizaram pés de maconha, material para a produção do entorpecente, além de outras drogas. O homem foi levado para a Central de Polícia de Joinville. A Polícia Rodoviária Federal resgatou neste fim de semana em Biguaçu, aqui na Grande Florianópolis, uma jovem paraguaia que foi vítima de tráfico internacional de pessoas para exploração sexual. Os policiais foram acionados pela Interpol, que recebeu as informações do desaparecimento por meio da família da jovem no Paraguai. A mulher, que não teve o nome divulgado, veio para o Brasil com a promessa de trabalho como empregada doméstica. No entanto, ao chegar no estado, foi hospedada em um prostíbulo e informada que deveria se prostituir para pagar a viagem e a estadia.
A jovem resistiu a se prostituir, foi transferida para uma outra casa de prostituição e de lá conseguiu mandar mensagem para a família no Paraguai. Foi aí que os familiares localizaram a jovem e acionaram as autoridades. A Delegacia de Homicídios da capital concluiu que a morte do professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina, ocorrida no dia 2 de junho, foi acidental. Segundo as investigações, o professor Getúlio Dornelles Larratea caiu de um muro no interior da casa dele. Essa queda provocou ferimentos e foi a causa da morte do professor. O inquérito foi remetido para a Justiça, que vai solicitar a manifestação do Ministério Público Estadual. O inquérito concluiu que Getúlio não foi vítima de agressões, como era a suspeita inicial. Neste fim de semana, a Polícia Militar fechou uma rinha de galos em Itapema, litoral norte do estado. 22 pessoas estavam presentes e vão responder por maus tratos. Em uma casa no bairro Morretes, os policiais militares descobriram uma verdadeira arena onde ocorria a rinha de galos. 36 aves usadas para a briga de galos foram apreendidos. Outros 4 estavam mortos. No local ainda havia 10 aves silvestres presas em gaiolas, dinheiro usado para apostas, anotações e apetrechos usados para ferir os galos. Os PMs flagraram vários participantes. Parte deles tentou fugir, mas todos foram abordados e vão responder pela prática ilegal. O nome disso é selvageria. Olha, um homem morreu durante o fim de semana depois que a casa dele pegou fogo em Urubici, na Serra Catarinense. Os bombeiros foram acionados pouco depois do meio-dia e, ao chegarem ao local, no bairro Canudo, o incêndio já estava no fim. Em análise, a equipe verificou que a fiação elétrica que alimentava a casa havia se rompido devido às altas temperaturas no local. Na manhã de hoje, policiais civis encontraram uma faca usada em um roubo seguido de morte no começo desse ano na Grande Florianópolis. A faca estava em uma cocheira em Palhoça e foi encontrada com o auxílio de um detector de metais da Polícia Científica. De acordo com a Polícia Civil, os bandidos enterraram a faca depois de matar um homem de 62 anos de idade. Na ocasião, a vítima foi morta com mais de 20 facadas e teve o carro roubado e incendiado. Um dos suspeitos, preso em Foz do Jordão, no Paraná, informou para os policiais a localização da arma branca. Os agentes ainda procuram 2 homens suspeitos de participação no crime. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber agora os destaques desta segunda-feira. Quem chega com as informações é a Joana Trepto. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. Daqui a pouquinho tem Jornal da Band. Nós vamos falar sobre o principal assunto do dia, que foi a prisão do médico anestesista que foi filmado estuprando uma mulher grávida durante o parto, uma cesariana. Ele foi preso em flagrante depois dos colegas enfermeiros conseguirem fazer, então, esse registro para terem provas para chamarem a polícia. A gente também fala sobre a expectativa da votação, da PEC dos benefícios, que está marcada para amanhã na Câmara dos Deputados, em Brasília. Ia ser votada na semana passada, mas não foi por falta de quórum. E a gente tem imagens impressionantes de um incêndio que começou na noite de ontem em um edifício comercial na rua 25 de março, a principal rua de comércio popular, comércio de rua em São Paulo. O prejuízo é inestimável ainda, mas enfim, as imagens são realmente muito impressionantes. A fumaça foi demais. 2 bombeiros foram para o hospital depois de terem os corpos queimados. E a gente conta para vocês que o primeiro Mickey da Disney vai completar 95 anos e a Disney vai perder exclusividade sobre esse personagem. Como, por que, vocês vão entender às 7h20 no Jornal da Band. 2022 é ano de eleição, um compromisso maior com a democracia, não é? Enquanto os pré-candidatos preparam as campanhas aqui no estado, os servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina trabalham para evitar uma grande ameaça à independência e ao poder de decisão dos eleitores, as fake news. Com as eleições chegando, uma coisa é certa: muitas fake news já começam a circular. Já me deparei bastante nas redes sociais, principalmente, Facebook, Instagram. Tem bastante notícia falsa mesmo e às vezes a gente até clica e vem em forma de vírus e outras coisas mais, né? A Justiça Eleitoral criou uma ferramenta com um sistema de alerta para evitar a disseminação de informações falsas, fatos que coloquem em risco o processo de eleições em redes sociais e de bate-papo, para verificar a procedência. Olha, eu sei que tem, né? Às vezes eu nem abro, porque eu já vejo que a notícia é assim, escabrosa e eu nem abro para ver o que é. O sistema é muito simples e intuitivo e funciona para todas as redes sociais. Basta acessar o site e preencher os dados nos campos.
O objetivo é permitir que o cidadão que tenha conhecimento de algo que seja suspeito, em especial sobre as eleições de 2022, sobre, por exemplo, disparo em massa, informação que não corresponde à realidade, ele possa fazer este registro e aí sim essas redes sociais que firmaram a parceria com a Justiça Eleitoral vão fazer a apuração. Nas eleições passadas, aqui em Santa Catarina, mais de 5.000 denúncias de fake news foram relatadas à Justiça Eleitoral. Na época, a verificação só funcionava para o WhatsApp. Nesse ano, a abrangência é muito maior. A ideia com esse alerta é evitar que aquelas notícias que inundam o nosso celular, as redes sociais, os meios de comunicação de informações falsas sejam propagadas e aí ganhem proporções fora da medida. Portanto, a recomendação é buscar a notícia lá, na fonte verídica, no Tribunal de Justiça Eleitoral. A fonte correta sobre os processos ou sobre os procedimentos da eleição é a Justiça Eleitoral. Se o eleitor tem alguma dúvida se aquele fato é verdadeiro ou não e se refere à eleição, vá ao site, às redes sociais da Justiça Eleitoral e obtenha a informação na fonte. Lá estará a informação correta. Muito simples, não é? É só ir ao site da Justiça Eleitoral e as informações estão lá. E aí não dá para acreditar em qualquer tipo de notícia que se transmite ali em grupos nas redes sociais. Vamos falar de economia agora? As vendas de veículos registraram redução em Santa Catarina no primeiro semestre de 2022. Dados da Federação Nacional de Distribuidores de Veículos Automotores, a FenaBrave SC, foram vendidos 76.650 veículos em Santa Catarina entre os meses de janeiro e junho deste ano. O número é 7,9% inferior ao registrado no primeiro semestre de 2021, quando foram emplacadas 83.218 unidades. Segundo a FenaBrave, motos e ônibus lideraram as vendas, além de tratores e máquinas agrícolas. Já os veículos tiveram redução de 7,39% nas vendas. A falta de componentes, a inflação e os juros altos são os principais entraves que prejudicam o desempenho do setor. E as passagens de ônibus interestaduais vão ficar mais caras aqui em Santa Catarina. O reajuste foi autorizado pela Agência de Regulação de Serviços Públicos, a ARESC. Para os interestaduais urbanos, o reajuste vai ser de 17,39%. Já para o serviço rodoviário, o aumento vai ser de 16,14%. Os novos preços passam a vigorar a partir do dia 7 de agosto. O reajuste foi autorizado para 4 empresas que operam esse tipo de linhas. Vale lembrar que aqui para Grande Florianópolis, as passagens de ônibus vão passar por reajuste de 15,54% para ônibus urbanos e de 14,91% para os rodoviários. Os aumentos também foram autorizados pela ARESC. Olha, a passagem de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul influenciou o tempo nesta terça-feira em Santa Catarina. Confira agora os detalhes na previsão do tempo. A terça-feira vai ter madrugada e manhã com mais nuvens e pancadas de chuva em Santa Catarina. No decorrer do dia, o sol aparece em boa parte do estado. As temperaturas entram em declínio acentuado ao longo desta terça-feira. Em Florianópolis, mínima de 12, máxima de 18 graus. Em Joinville, variação entre 16 e 19. Em Lages, 3 de mínima e 18 de máxima. E em Chapecó, mínima de 5 e máxima de 19 graus. Obras de escavação para a construção do contorno viário da Grande Florianópolis na BR-282 provocaram o rompimento de uma adutora da Casan. Com isso, o abastecimento de água foi interrompido para Biguaçu, São José e parte de Florianópolis. Equipes da Casan estão mobilizadas para reparar os danos. Segundo a estatal, o fornecimento de água deve ser normalizado entre a noite de hoje e a madrugada desta terça-feira. E a Secretaria Estadual da Agricultura interditou as áreas de cultivo de moluscos na localidade de Barro Vermelho, em Florianópolis. Com isso, está proibida a retirada e a comercialização de ostras e mexilhões, inclusive nos costões e à beira da praia. O motivo da interdição é a presença de uma toxina chamada ácido ocadaico, em concentração acima dos limites permitidos. Essa substância, se for consumida, pode causar náuseas, dores abdominais, vômitos, diarreia. E a liberação só vai ocorrer após 2 resultados consecutivos apontarem que os moluscos estão aptos para o consumo humano. As informações do esporte.
A gente começa com a Fórmula 1, que tem transmissão exclusiva da Band, você sabe. Neste fim de semana deu Ferrari na casa da rival Red Bull. Charles Leclerc venceu o Grande Prêmio da Áustria e diminuiu a diferença para o Max Verstappen na briga pelo título. A fumaça laranja da torcida holandesa era o sinal de que a festa estava pronta para Max Verstappen na Áustria. O líder do Mundial até manteve a ponta após a largada, enquanto o companheiro Sérgio Pérez batia com George Russell na primeira volta. Mas, desde o começo, Charles Leclerc mostrou uma Ferrari renovada. O monegasco foi para cima. Verstappen agora não tem como evitar. Charles Leclerc assume a ponta. Max não estava feliz com o carro, os pneus. Antes do previsto, fez o primeiro pit stop. Quando os pilotos da Ferrari pararam, Verstappen retomou a ponta, mas Leclerc era bem mais rápido. O holandês trocou de novo os pneus e a dobradinha ferrarista foi estabelecida. A dúvida era se a Ferrari pararia de novo seus pilotos. Até que pararam, o que deu de novo a liderança a Max. Mas com os pneus bem mais novos, Leclerc passou o rival pela terceira vez. Sainz também estava pronto para superar o holandês, mas... E o motor Ferrari abriu o bico! Com o safety car virtual, Leclerc e Verstappen trocaram de novo os pneus. A vantagem do monegasco era boa, mas quem disse que ia ser tranquilo vencer? Com o estômago de aço, Leclerc espantou a zica. Charles Leclerc no capricho para vencer! Max Verstappen pode não ter feito a festa que a torcida esperava, mas segue tranquilo na liderança do Campeonato Mundial, com 38 pontos à frente de Charles Leclerc, que retoma a vice-liderança com esperanças renovadas. In the last 5 races, everything seems to be against me. Reliability problems, penalties because of the reliability problems, strategy mistakes, so to finally be back on top feels amazing. Além de Leclerc, que voltou a vencer depois de 3 meses, a festa também foi de Lewis Hamilton, terceiro colocado pela terceira prova seguida. Agora a Fórmula 1 desacelera um pouquinho e volta daqui a 2 semanas, na França. Agora o Campeonato Brasileiro, na Série A, o Avaí foi goleado em Bragança Paulista. O Bragantino venceu por 4-0. O time catarinense chegou ao 4º jogo consecutivo sem vitória e se aproximou da zona do rebaixamento. No estádio Nabi Abichedi, os gols saíram todos no segundo tempo. Luan Cândido abriu o placar para o Bragantino. Alejandro fez o segundo dos donos da casa. Elinho marcou o terceiro para o time de Bragança Paulista. E Praxedes fechou a goleada. Final no interior de São Paulo, Bragantino 4, Avaí 16º colocado da Série A com 18 pontos, 0. Hoje foi um jogo realmente bem fora da nossa curva dentro da competição. Acredito até que tenha sido o nosso pior jogo dentro da competição. O Avaí volta a campo pela Série A no próximo sábado, às 7 da noite, para enfrentar o Santos no estádio da Ressacada. E hoje o Avaí confirmou que o goleiro Douglas Friedrich vai deixar o clube. O atleta de 33 anos está a caminho do futebol da Arábia Saudita. Em 2022, Douglas foi titular na maior parte dos jogos, com 24 partidas disputadas e 28 gols sofridos. Vladimir, que foi titular na goleada para o Bragantino, deve ser efetivado na meta do Avaí. O grupo de jogadores está em São Paulo, onde fica em treinamentos até a próxima quarta-feira. Na Série B, teve derrota da Chapecoense e do Criciúma na rodada. Veja os gols. No estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, interior de Minas Gerais, o Tombense abriu o placar diante da Chapecoense com este gol de Zé Ricardo. A Chape chegou ao gol de empate com o Matheus Bianchi, só que Zé Ricardo fez o segundo e deu a vitória aos donos da casa. Final em Minas Gerais, Tombense 2, Chapecoense 15ª colocada da Série B com 18 pontos, 1. Agora o Cabo já tem essa semana já de trabalho, né? Então uma semana cheia para poder colocar tudo aquilo que ele imagina para dentro da equipe. O próximo desafio da Chape pela Série B é domingo, dia 17 de julho, às 4 da tarde, contra o Náutico, no Estádio dos Aflitos, no Recife. No estádio Heriberto Wilson, Raniel, de pênalti, fez o gol da vitória do Vasco da Gama diante do Criciúma. Com a derrota por 1-0, o time catarinense terminou a rodada na 7ª posição da Série B, com 23 pontos. A gente tem um propósito nessa competição e nós vamos cumpri-la. Que o torcedor confie que não é uma derrota como essa que vai apagar o brilho da equipe para a sequência do campeonato. O Criciúma volta a campo na próxima sexta-feira, também no estádio Heriberto Wilson, para enfrentar a Ponte Preta. Jogo marcado para as 7 da noite. Pela Série C, o Figueirense voltou a vencer após 5 rodadas. O time catarinense derrotou o Campinense e voltou a figurar no grupo dos 8 primeiros da competição.
No estádio Orlando Scarpelli, Rodrigo Bassani, com este gol, abriu o placar para o Figueirense. Zé Mário fez o segundo para os donos da casa. Wesley Gaúcho ampliou para o time catarinense. E Muriel fez o quarto para fechar a goleada. Final em Florianópolis, Figueirense, sexto colocado da Série C com 22 pontos, 4. Campinense, 0. Faltam ainda, nas nossas contas, aí, mais ou menos 8 pontos para selar a classificação. E 3 pontos hoje vale muito, né? Então, pedir para o torcedor de coração, né, esquecer o passado e vir viver o futuro com nós aqui, o presente, né, principalmente viver o presente conosco. No próximo sábado, o Figueirense enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto no estádio Orlando Scarpelli às 3 horas da tarde. Agora a gente vai falar de uma bebida que é um símbolo até da cultura nacional, pode-se dizer assim, não é? A cachaça. A repórter Graziano Bialy foi até Santo Amaro da Imperatriz, aqui na região metropolitana, para mostrar como é produzida uma cachaça premiada. Acompanhe. O lugar, por si só, já é uma história. O engenho, de 1910, conserva a arquitetura de época, reconta costumes e traz lembranças de um período em que a nobreza vivia por aqui, nas terras catarinenses, no interior da grande Florianópolis, na cidade de Santo Amaro da Imperatriz. Nessas terras de águas quentes, surgiu a aguardente, que tem levado o nome de Santa Catarina para diversos lugares do país e do mundo, a cachaça do imperador. Há 25 anos, a produção da bebida se tornou um dos amores do seu Hélio e da dona Sandra. Juntos, eles vêm descobrindo sabores e cores que garantem várias premiações a cada uma das cachaças produzidas aqui artesanalmente. Com o aumento da produção, o engenho, que antes rodava para moer a cana, deu lugar a uma moenda elétrica. É onde todo o processo começa. A gente solta lá e vem por gravidade até uma salinha de fermentação. Ali a levedura, o caldo vai cair dentro de uma dorna de fermentação que vai ter a levedura no fundo. Essa levedura, quando ela vai produzir uma enzima, quebrar as moléculas de açúcar, transformar em álcool e expelir gás carbônico. Aí a gente manda o vinho aqui para o alambique, eu boto o vinho, toca fogo, sobe os vapores, entra nessa caixa que tem uma serpentina, tem água corrente em volta, então esse vapor encontra ali na serpentina um ambiente mais frio, condensa. Condensou, é cachaça. Depois do processo de destilação, a cachaça vem para os barris de carvalho. E aqui, então, ela passa pela maturação. Tem barris com 3, 8, 12 até 16 anos. Aqui está a verdadeira riqueza da cachaça do imperador. E o perfume desse lugar. Além do perfume, a cor do líquido diz muito sobre a qualidade dele. Não é à toa que essas cachaças aqui são as mais premiadas. A cachaça Reserva Caldas da Imperatriz ainda nem tem rótulo, mas já tem prêmio. Acaba de conquistar a dupla medalha de ouro nacional 2022. A Pedro II, que já era medalha de prata, conquistou a medalha de ouro em Bruxelas na última semana, mais um título mundial. A Leopoldina, cachaça de 16 anos, não está mais em produção, mas é medalha de ouro também. Como nenhum império cresce sozinho, a cachaçaria do Imperador faz parte da Associação de Produtores de Aguardente e Cachaça de Qualidade e conta com a consultoria do Sebrae para aprimorar o negócio e alavancar a produção catarinense, que já é destaque e reconhecida mundialmente. Aprecie com moderação, hein? O Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para acessar a ponte, a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais Santa Catarina você confere amanhã, 12h30 no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Para encerrar, imagens ao vivo de Balneário Camboriú, litoral norte do estado, Praia Central para você. 20 graus e a temperatura não chove, tempo bom na cidade de Balneário Camboriú. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.